No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 31 e 32. Mateus, capítulo 5, 31 e 32. Cristo está nesta sessão tratando de alguns mandamentos, de alguns aspectos da lei mosaica, fazendo interpretações e aplicações de alguns mandamentos, combatendo a interpretação e aplicação farisaica da lei, mostrando então, justificando aquilo que ele disse aos seus discípulos, que a justiça deles como discípulos de Cristo, filhos autênticos do reino de Deus, deveria exceder a justiça dos escribas e fariseus, mostrando então com isso que a justiça destes homens estava relacionada com a maneira como eles interpretavam e aplicavam a lei mosaica. E Jesus vai mostrar que essa interpretação ela é falsa, equivocada, hipócrita, porque eles mudavam o sentido da lei, dos mandamentos, e faziam aplicações equivocadas. Ao reduzir o sentido da lei, eles criavam um padrão de justiça e de moralidade totalmente distorcido, que se caracterizava especificamente na moralidade externa, no aspecto apenas comportamental. Então eles achavam que cumpriam os mandamentos sendo apenas zelosos na capa, no externo, no cuidado em relação à aparência, ao comportamento, e negligenciando totalmente as intenções, as motivações, aquilo que estava no coração. Então Jesus, nesta série, nesta parte do sermão, vai mostrar que a justiça, a moralidade que ele vai requerer de seus discípulos está associado ao caráter deles transformado em Cristo, a justificação, a regeneração dos seus corações e a prática da justiça associado à identificação com Cristo e o cumprimento da lei, a obediência à lei como evidência de um caráter transformado, como uma evidência de que de fato eles já haviam sido transformados através da relação com Cristo e buscando nesta caminhada de santificação através da obediência à lei, através do cumprimento da observância da lei, principalmente em seu aspecto moral, como um meio. Então que Jesus vai mostrar que com isso ele não está abrogando, anulando a lei, mas cumprindo ela. Então nós já vimos o que significa Cristo cumprir a lei, mesmo naqueles aspectos da lei que são extinguidos, que são temporais, que passam, que são extinguidos por Cristo, naqueles aspectos cerimoniais e cívicos da lei, e no aspecto moral, como aquele que satisfaz realmente e que através dos seus discípulos está cumprindo a lei, mostrando que esta justiça que eles evidenciam estão associados ao próprio Cristo, a própria relação que eles têm com Cristo como aquele que cumpre de fato e de verdade a lei, por eles e através deles. Então aqui Jesus Cristo está abordando alguns aspectos, alguns mandamentos da lei, como esses mandamentos eram interpretados pelos fariseus, ensinados através de um código de ética, de um conjunto de regras rabínicas, que na realidade mostravam uma total descaracterização do que o mandamento de fato e de verdade ensinava. Então, quando Jesus usa a expressão ouvistes o que foi dito, ele está certamente se referindo não ao que a lei dizia, não ao ensinamento mosaico da lei, mas ao ensinamento farisaico da lei, o ensinamento equivocado da lei através dos rabinos e especificamente dos fariseus. Então aqui, nestes dois versículos, Jesus Cristo está concluindo sua abordagem a respeito do oitavo mandamento, a respeito do sétimo mandamento, do não adulterarás, tratando a respeito da quebra deste mandamento, mostrando para os fariseus
que eles quebravam este mandamento através de algumas tradições, de algumas práticas. Primeiro mostrou através da motivação dos corações e através de algumas práticas, de algumas tradições estabelecidas, como interpretação totalmente equivocada da lei de Moisés. Então, Jesus continua falando sobre a questão do sétimo mandamento, porque parece que ele muda de assunto nos versículos 31 e 32 em relação ao que ele disse antes, do 27 ao 30, quando ele fala que quebra-se o mandamento, o sétimo mandamento, não só praticando o ato sexual ilícito fora do casamento, não apenas sendo infiel ao cônjuge, praticando uma relação extraconjugal, mas tendo intenções impuras no coração, tendo malícias, desejos lascivos no coração, cultivando desejos lascivos no coração, mostrando a abrangência espiritual da lei, de como ela ela aborda a partir das fontes primárias do pecado, que são as intenções, os desejos do coração, que o ato são apenas manifestações externas daquilo que já começou internamente, invisivelmente para nós. Então, aqui Jesus Cristo vai mostrar, e o conectivo no 31, quando ele diz, também foi dito, este conectivo aí, essa expressão, ela conecta totalmente com o que está sendo dito. Então, não tem como dizer que Cristo começa uma nova sessão ou começa a abordar outro assunto. Até porque não há um mandamento específico sobre casamento e divórcio, né? O divórcio especificamente, não há, né? O do adultério é o mais enfático e o 10º mandamento é o que está mais relacionado com essa questão do casamento. E aqui enfaticamente, né? E o 7º especificamente. Então Jesus não está tratando uma nova sessão, ele não está tratando de um novo assunto, mas ele está abordando um outro aspecto relacionado à quebra do 7º mandamento, que os fariseus não se apercebiam, que os fariseus não pensavam sobre isso, de que eles haviam institucionalizado, eles haviam criado uma tradição de prática de divórcio tão indiscriminada que eles não percebiam que esta era uma forma já oficializada de se praticar adultério. De que eles não só estavam praticando o adultério, não só eram totalmente transgressores do 7º mandamento, pelas motivações impuras do coração, mas pela prática indiscriminada do divórcio na cultura judaica. Coisa que Moisés já havia trabalhado, problema com o qual Moisés já havia lidado nos seus dias. Jesus Cristo retoma isso dizendo que eles haviam pegado a fala e a decisão de Moisés sobre este assunto na lei e interpretado de maneira tão equivocada que acabaram também corroborando com a prática indiscriminada do divórcio e, por conseguinte, com o adultério. Praticando indiscriminadamente o divórcio, eles estavam incentivando, corroborando, fazendo apologia ao adultério. Veja. E aí que é mais interessante, essa é a ênfase de Jesus Cristo. É com isso que Jesus está preocupado aqui. Não simplesmente em estabelecer para nós uma exceção na cláusula do divórcio, apesar de trabalhar isso, que nós vamos ver. E muito se enfatiza a questão da exceção, né? De uma cláusula de exceção na questão do divórcio. E esse texto é muito usado para isso, para mostrar que há uma exceção. E o problema é que muitas vezes se dá tanta ênfase à exceção que ela acaba virando uma regra e uma preocupação exorbitante de se praticar o divórcio. E a ênfase do texto não é sobre esta cláusula de exceção e nem a questão do novo casamento, apesar de implicitamente estar sendo tratado aqui, mas a ênfase de Jesus Cristo aqui é sobre como a prática indiscriminada do divórcio é um estímulo, é uma prática, é uma proteção velada do adultério. Dentro da igreja. Dentro da igreja de Cristo. Como a prática do adultério tem sido tolerada dentro da igreja sobre a desculpa do divórcio.
E a maneira como Jesus coloca aqui é fantástica. Quando ele diz que o divórcio praticado indiscriminadamente, ele leva 4 indivíduos a praticar o adultério. O marido que se divorcia casando com outra mulher, divorcia o marido, adultera o marido divorciado, a mulher que casa com o divorciado, a mulher divorciada adultera, o homem que casa com a mulher divorciada adultera. 4 indivíduos em um ato de rompimento de um casamento através do divórcio, leva 4 indivíduos a praticar e viver em adultério. É isso aqui que Jesus está condenando. Esta é a preocupação de Cristo, de mostrar para aqueles homens que eles achavam que não eram transgressores da lei, que eles não eram transgressores do 7º mandamento, de que eles não eram adúlteros, porque nunca haviam se deitado com mulheres fora do casamento. Mas ele disse, mas quando você abriga sentimentos pecaminosos e luxuriosos, você quebra, e quando vocês praticam, toleram e orientam a prática do divórcio indiscriminado, vocês estão fomentando o adultério. E pior, institucionalizando, legalizando, invocando a lei de Deus como protetora. Olha que coisa terrível. Então, essa é a preocupação de Cristo, por isso que ele aborda esse assunto atrelado ao que ele disse antes. Então, como é que Jesus Cristo trata essa questão da relação do divórcio com o adultério e, de alguma forma, trabalha um pouco sobre o novo casamento, que nós não vamos abordar com tanta profundidade, mas também falar. Então, 3 coisas importantes precisa olhar para esse texto para a gente perceber o que é que Cristo está ensinando. Primeiro, Jesus Cristo está combatendo o pensamento dos fariseus sobre isso, né? Então ele começa dizendo: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Então o que é que Jesus está citando aqui? Jesus está citando a interpretação que os fariseus ou os rabinos de uma certa corrente rabínica de interpretação fazia do texto de Deuteronômio 24, de 1 a 4, onde Moisés trata especificamente da questão do divórcio. Antes da gente ir lá para esse texto, nós precisamos então pensar o seguinte: aqui você tem três pensamentos. Você tem o que de fato Moisés disse sobre isso, pensava sobre isso, ensinou sobre isso. O que os fariseus diziam em cima das palavras de Moisés, o que eles diziam sobre o divórcio, e o que Jesus disse sobre. O que Jesus vai dizer contraria totalmente a interpretação dos fariseus, corrobora com o pensamento de Moisés, porém adiciona algumas informações, algumas posições com as quais Moisés não trabalhou especificamente. Que nós vamos ver por quê. Então, primeiro, o que a lei mosaica ensinava de verdade? Que é o que Cristo está combatendo em relação ao ensino farisaico. Então, o que Moisés ensinava? Lá em Deuteronômio 24, vamos lá, 2 textos importantes para a gente entender o pensamento de Moisés. Deuteronômio 24, de 1 a 4, e Deuteronômio 22, de 13 a 22. Então, vamos lá, Deuteronômio 24. Em Deuteronômio 24, Moisés vai introduzir uma cláusula na lei que trata especificamente da prática do divórcio. Então, Deuteronômio 24, de 1 a 4, diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e o despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor.
Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Veja agora 22, de 13 a 22. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer, e lhe atribuir atos vergonhosos, e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem, então o pai da moça, sua mãe, tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que ele atribui atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia eis que as provas da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a 100 ciclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens na cidade o apedrejarão até que morra, pois fez loucura Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se o homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal diante de Israel. Então, o que é que ocorre aqui? Primeira coisa, Moisés não está autorizando a prática do divórcio. Moisés não está mandando as pessoas, não está mandando o povo de Israel, não está concordando com a prática do divórcio, mas ele está orientando a respeito da prática, ele está dando orientações a respeito da prática, principalmente com o propósito de salvaguardar a integridade física e moral das mulheres, principalmente das mulheres. Que a prática era totalmente indiscriminada e havia muito abuso e havia muitos maltratos às mulheres, havia muita injustiça. Então, Moisés está preocupado exatamente em controlar a prática, que era indiscriminada, dizendo o seguinte, então ele vai dizer assim: qual é a única justificativa para se tolerar um divórcio, o fim de um casamento? Então ele está dizendo assim: primeiro, se ao casar o homem descobrir que a sua noiva fornicou. A prática de casamento dos judeus é diferente da nossa. Eles casavam, mas o que a gente chama hoje de noivado era uma prévia do casamento, e ficavam desposados e por um tempo até se preparar, até que houvesse a conjunção carnal, a união final. Então, como acontece com José e Maria, tem essa orientação de que eles estavam desposados e tal. Então, o que ocorre aí? Ele está dizendo o seguinte, que se houver infidelidade, se o noivo descobre que a sua noiva fornicou, cometeu o ato sexual, não é mais virgem, ele poderia terminar o casamento, poderia pedir o divórcio, a anulação do casamento. Em fazendo a acusação, ele tinha que provar de fato. Se fosse mentira a acusação, mas como a lei protegia também a mulher, se fosse mentira, ele deveria pagar uma indenização para a sua família e permanecer com esta mulher, casado com ela e cuidar dela de maneira digna. Então Moisés diz, qual é a única maneira? Aí você tem dois motivos aí. Você tem a infidelidade, que era por meio de fornicação, a infidelidade do adultério, a infidelidade tanto em fornicação, que era a relação sexual ilícita, que é o ato antes do casamento, fornicação, enquanto eles estão noivos, e extraconjugal, o adultério. Nestes dois casos, preste bem atenção nisso, nestes dois casos, o casamento poderia chegar ao fim, o divórcio poderia ser tolerado, porém, o que fazia o casamento acabar de verdade não era o divórcio. Nestes dois casos, o adúltero tinha que ser apedrejado, ele era morto. Vejam aí, texto de
Levítico 20, 10. Alguém leia, por favor, Levítico capítulo 20, versículo 10. Nós já vimos também no texto de Deuteronômio 22, né? Moisés dizendo que o casal que fosse flagrado em ato de adultério deveria ser morto. Levítico quanto? Levítico 20, 10. E também, se comprovasse a acusação de que a mulher não era virgem, ela deveria ser apedrejada. Então, o que colocava fim neste casamento? Por isso que o homem poderia casar de novo. O que colocava fim era a morte do infiel, da infiel. É a morte, por quê? Porque o adultério e a infidelidade é a quebra do pacto. É o único ato que se considera quebra do pacto. É a infidelidade. Então ele diz, esta infidelidade fazia com que o indivíduo fosse apresentado como alguém que quebrou o pacto. Então, o que ele deveria receber como punição? A morte. Então, em caso de adultério e em caso de fornicação, então o que significa isso? Quando Moisés está falando do divórcio, ele não está falando relacionado ao adultério. Ao adultério em si, porque não é ele que coloca o fim ao casamento, mas a morte. Por isso que neste caso aqui o indivíduo poderia casar novamente sem qualquer dificuldade. Então vejam aí... Em outras palavras, estão dizendo que não existe base bíblica para adultério. Só nem mesmo a situação. O divórcio? Não existe base bíblica para divórcio. Vamos chegar lá. Vamos ficar primeiro com Moisés, depois vamos chegar em Jesus, né? Por isso que eu disse que Jesus tem uma posição que diferencia um pouco de Moisés, que é esse ponto exatamente aí. Porque em Moisés há pena de morte para adúlteros, em Cristo não. A parte vai ficar viva. Se ela vai ficar viva, então entende-se que há uma tolerância na prática do divórcio neste caso específico, que nós vamos ver aí, né? Que é chamada cláusula de exceção. Mas vamos lá. Moisés também está dizendo que é uma exceção, que é o único caso em que se tolera o pedido do divórcio. Porém, o que coloca fim ao casamento é a morte do cônjuge. Ele vai ser morto. Então, nesse caso aí... Às vezes os dois, às vezes só... Não. Os dois é só quando... só os indivíduos são pegos num ato de adultério. A parte fiel não, a parte traída não. A parte traída não vai ser morta, né? É morto os adúlteros. Então, quem deveria ser morto no adultério? Os dois indivíduos, porque ninguém adultera sozinho. A não ser no caso da mente só, né? Mas num ato, então, o texto de Deuteronômio é dito, né? Aqui também em Levítico, alguém lê aí, Levítico 20, 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, e o adúltero e a adúltera. Por isso que aquilo que fizeram com a mulher adúltera lá com Jesus Cristo foi um negócio totalmente fora totalmente da orientação mosaica, apesar dele dizer assim, Moisés mandou apedrejar, mandou matar, mas Moisés mandou matar os dois. Trouxeram uma mulher, disseram que a mulher tinha que ser pega. Um monte de erros primários foram cometidos naquele julgamento fajuto, que só tinha a intenção de pegar Jesus numa falha, não fazer justiça, não aplicar a lei mosaica de verdade. Primeiro porque na lei de Moisés tinha que haver o flagrante, para confirmar o flagrante tinha que haver 2 ou 3 testemunhas que confirmava, diante de um tribunal legítimo, e uma vez condenado, os dois deveriam ser punidos. Então trouxeram só a mulher, não tinha testemunha nenhuma, disseram o que quiseram, nenhum tribunal totalmente forjado, onde não havia juízes legítimos para julgar
Então, não vai dizer que Jesus estava indo contra a lei de Moisés ou revogando naquele momento a lei de Moisés. Não. Ali o ato estava totalmente deslocado da realidade do que Moisés ensinou. Moisés disse que os dois deveriam ser mortos. Os dois, não só. Então, tanto em fornicação como no caso de adultério, na lei mosaica morriam. Então, primeira coisa, Moisés está dizendo que o único motivo tolerável para o fim do casamento e para se tolerar a prática do divórcio é o caso aí da infidelidade. E, como a gente citou o texto de Deuteronômio, ele falou sobre o homem achar coisa inconveniente na mulher. Ali não é um caso de atos ilícitos, aí não é um caso de fornicação. Ali era a questão de deficiência física, de alguma deficiência grave física. Porque muitos desses casamentos eram arranjados, o indivíduo só conhecia sua noiva no dia da núpcia. Em alguns casos desses, ele só via a noiva na hora mesmo da consumação do casamento. Então, em muitos destes casos, havia muitos acordos, negócios, dinheiro envolvido. E, lembra de Labão com Jacó, né? Neste caso aqui, se Labão não matasse Jacó, Jacó poderia dizer assim: eu não quero casar com essa vesga. Isso que ela era estrábica, né? E não era muito bonita de aparência. Mas alegando que ele foi enganado. Se houver alguma coisa inconveniente, provavelmente está se referindo a algum defeito físico grave, algum problema congênito, de nascimento, de nascença, algum problema sério que não fosse contado para ele. Tratando-se desse caso, Moisés então diz que aí o homem poderia pedir a anulação do casamento ao descobrir que havia sido enganado. Mas ele pressupõe que esse indivíduo nem vai consumar este casamento, que esse indivíduo, ao descobrir que foi enganado, pede a anulação do casamento. Então, se descobrisse que ela não era virgem, também pode. Se descobrisse que ela não era virgem, poderia pedir a anulação, porém a mulher ela seria morta. O texto aí. Se o pai provasse que ela era virgem, o rapaz estava mentindo, então seria um crime de difamação, ele deveria pagar uma indenização e permanecer casado com ela, que é o que está escrito aí na lei. E ainda ia ser açoitado porque difamou, né? Porque difamou. É um crime. Então a punição dele devia ser açoites, indenização e permanecer casado com ela e tratasse ela bem. Ele que tratasse ela mal, né? Então, esses são os motivos que Moisés diz que se tolerava. Porém, Moisés vai dizer que ele não concorda de jeito nenhum com o divórcio, que ele não justifica o divórcio, ele não corrobora o divórcio. Porém, ele vai dizer uma coisa importante aqui. A primeira coisa qual é a única tolerância para o divórcio que Moisés coloca: a infidelidade, né? E o descobrir que foi enganado. E aí Moisés vai dizer: sendo assim, então, quando vocês praticam o divórcio de vocês de maneira indiscriminada, aí agora Moisés vai fazer uma regulação da prática indiscriminada do divórcio. Moisés não está corroborando com isso, Moisés não está aprovando a prática indiscriminada do divórcio, mas ele está orientando, fazendo um controle sobre a situação, porque aqui estava trazendo um caos social, estava trazendo um grande problema principalmente para as mulheres, que eram maltratadas, que eram expostas a escândalos, que viviam muitos riscos e eram tratadas em alguns casos como mero objeto. Homens casavam, largavam as mulheres por qualquer motivo, casavam com outros, rodavam por aí, depois voltavam para aquela mesma mulher, que é um terceiro aspecto da lei mosaica. Então, segundo aspecto do que Moisés diz, que ele vai regular a prática indiscriminada do divórcio. O que ele está dizendo? Quando vocês repudiarem a mulher de vocês, aí ele está falando por qualquer motivo, dê-lhe carta de divórcio, oficialize este repúdio. O que Moisés está dizendo? Vocês confirmem, deem nas mãos dela a carta que confirma o fim do casamento pelo divórcio
e coloquem um motivo, porque muitas vezes essas mulheres eram acusadas de infidelidade, e muitas delas eram mortas quando o motivo não foi infidelidade. O homem simplesmente resolveu não querer mais, acordou virado e disse assim: não quero mais ficar casado com você, vai embora. E muitas vezes, pela ignorância, pelo desconhecimento, muitas dessas mulheres eram acusadas de serem infiéis. Sabe por que fulano, o marido botou para fora? Adúltera, infiel. E muitas delas eram apedrejadas na rua por acusações falsas. Então Moisés está dizendo assim: quando vocês praticarem o divórcio de vocês, oficialize, confirme isso, deem nas mãos dela o motivo do fim deste divórcio. É mais ou menos assim. Martin Lloyd Jones ele faz uma comparação muito interessante. Ele vai dizer: é como a regulação norte-americana a respeito dos criminosos que praticam crime sexual contra crianças, os chamados pedófilos. Há um cadastro de informação americana, cadastro único, que informa sobre quem é este indivíduo, onde ele está, onde ele cometeu o crime, onde ele cumpriu a pena, dá todas as informações. Então, são orientações a respeito daquele indivíduo em vistas de proteger possíveis vítimas. Qual é o objetivo deste cadastro de informações? É fomentar, defender e fazer apologia ao crime de pedofilia? Não. Mas dar informações, controlar os indivíduos, dar informações importantes para que eles possam proteger as vítimas, inclusive, e aplicar a devida pena aos criminosos. Inclusive, se ele se mudar, as pessoas que estão naquela rua, na sua vizinhança, recebem informação de que ele é um pedófilo. Pronto. Então, quando o Estado faz isso, ele está aprovando a prática, sancionando leis, informações e controle a respeito desses indivíduos que praticam crime? Não. A intenção é de proteger as vítimas, não de aprovar os criminosos. Quando Moisés coloca uma cláusula na lei mosaica, na lei de Deus, controlando a prática do divórcio, dando orientações específicas a respeito desta prática indiscriminada que Deus abomina, Moisés está primeiro preocupado com as mais prejudicadas em tudo isso, que eram as mulheres, e dar um fim e controlar esta prática indiscriminada no meio de Israel. Então, o que Moisés está fazendo é controlando a prática e não concordando e não aprovando ela. Só que os fariseus, ao ler isso, ao usar esta lei controladora de Moisés, interpretaram como se Moisés estivesse aprovando, quando Moisés não estava fazendo isso. Então Moisés está apenas controlando a prática indiscriminada, dizendo que quando eles praticassem o divórcio, confirmasse isso para proteger a mulher, dizendo o motivo que estava repudiando ela. E também Moisés vai dizer que uma vez divorciado, eles não poderiam mais voltar à vida conjugal com aquela pessoa divorciada. Se a mulher casasse com outro, o que ele poderia fazer é que, ao repudiar, antes de dar a carta de divórcio, reconciliasse. Mas uma vez divorciado, e os cônjuges casando com outras pessoas, Moisés disse: não pode voltar para o seu cônjuge. Por que Moisés está dizendo isso? Primeiro, para controlar a imoralidade. Segundo, para controlar a prática indiscriminada do divórcio, para dar mais um freio. Terceiro, para proteger também a mulher, porque muitas vezes o homem abandonava a sua esposa, casava, passava um tempo casado com outra, depois vinha de novo, voltava para a sua esposa. Moisés disse: é abominação fazer isso. Não deve, separou, pôs fim ao casamento através do divórcio, não volte. Filhos, se tivesse filhos. Moisés disse: não volte mais a casar com ele. Você não pode mais votar. Que eles cuidassem e responsabilizassem pelos filhos, mas Moisés disse: não pode, está claro lá, né? Não pode voltar à vida conjugal com a pessoa que você divorciou e casou com outra. Essas eram as orientações de Moisés. Sim.
Então se infere daí que havia o costume, eu vou me separar essa semana, daqui a pouco caso. Pronto, isso. A gente não vê isso aqui no Brasil, uma prática indiscriminada de divórcio, aí o cara casa. E isso evitava ficar esse rodízio, todo mundo casando com todo mundo ali. Essa troca, esse swing oficializado de troca de casais, que é uma coisa que Moisés também está combatendo e tentando impedir, certo? E também uma das formas do indivíduo achar que ele não cometeu adultério, porque ele largou a esposa, casou com outro e voltou para a esposa. Então muitas vezes ele tinha aquela sensação de que ele não cometia nada demais, apenas se equivocou de ter separado sua esposa e voltou para ela. Legitimava a sua prática, a sua imoralidade, porque voltou para sua esposa. Então Moisés disse: não pode, divorciou, casou com outra, não pode voltar para sua primeira esposa. É isso que Moisés está dizendo na lei. Mas o que é que os fariseus diziam? Para a gente entender melhor o que os fariseus diziam, vamos para o texto paralelo a este, Mateus 19, de 3 a 12. Aqui Jesus Cristo também se aprofunda um pouco mais na sua fala e fica claro que ele está combatendo a posição dos fariseus e não a de Moisés. Mateus 19, de 3 a 12. De 3 a 12. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Disse-lhe os discípulos: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, aqui fica claro que Jesus está lidando com uma linha de interpretação farisaica a respeito de Deuteronômio 24, e especialmente Deuteronômio 24, de que eles concluíam a fala de Moisés como se Moisés estivesse corroborando com a prática indiscriminada do divórcio, quando na realidade Moisés está apenas controlando a prática, salvaguardando a integridade moral e física da mulher. Então Moisés está apenas controlando a prática e não corroborando com ela, que é tanto que na fala de Cristo Jesus vai deixar claro que o que Moisés justificou como ato de divórcio tolerável é apenas em relação sexuais ilícitas. É isso que reafirma a fala de Moisés, de que Moisés só tolerou esta forma. As outras Moisés condenou, porém controlou algo que já existia de maneira tão descontrolada. Então, o que é que os fariseus entendiam? Que Moisés permitiu, que Moisés autorizou, que Moisés não teve problema nenhum em dizer que se o homem poderia se separar da sua mulher e vice-versa por qualquer motivo, que o divórcio poderia ser praticado de maneira indiscriminada. Então isso significa que eles entendiam e estavam praticando e ensinando isso. Até se a mulher queimasse a panela. Por qualquer motivo. É tanto que eles perguntam a Jesus em um tom irônico e sarcástico e com o objetivo de pegá-lo em falha em relação à tradição, né? Meio capciosa, uma pergunta com um tom capcioso. Então eles perguntaram
como se aquela fosse o real sentido de Moisés. É o que Moisés de fato tinha ensinado mesmo. Na cabeça deles, Moisés tinha ensinado isso, Moisés tinha concordado com a prática. Jesus vai dizer que não, mas eles entendiam isso, que Moisés tolerou, autorizou a prática indiscriminada do divórcio, eles praticavam e ensinavam que por qualquer motivo o homem, ele diz assim, mas Moisés não disse, Jesus diz assim, não, vocês não sabem desde o princípio que não é assim, mas por que então se não pode divorciar, por que Moisés disse divorcie e dê carta? Que eles entenderam que Moisés estava mandando oficializar com carta. Quando Moisés falou isso, Moisés estava dizendo que eles fossem corretos, coerentes, certos e legais com o que eles estavam fazendo, que eles dessem a carta na mão das mulheres para proteger elas. Então, que eles não ficassem de boca, que eles não ficassem simplesmente repudiando suas esposas sem oficializar isso, trazendo problemas e expondo elas a sérios problemas, inclusive com risco de serem apedrejadas. Então, o que os fariseus entendiam? Que Moisés ensinou a prática indiscriminada do divórcio, só que Jesus vai mostrar que quando eles interpretam dessa maneira, eles estão praticando o adultério. Que aí o entendimento... Então, o que Jesus diz sobre isso? O que é que Jesus vai dizer sobre isso? Jesus, então, vai dizer o seguinte, vejam aí. Vamos voltar aqui para a fala de Cristo, né? No 31, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Então, ele está dizendo assim, repudiou, qualquer motivo, oficializa isso dando carta. Então, ele está citando a interpretação farisaica. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe, torna-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. No texto, no 19, vimos um desdobramento melhor dessa fala de Cristo, onde a primeira coisa que Cristo vai ensinar é defender a pureza e a indissolubilidade do casamento. Ele vai dizer assim, o princípio do casamento está atrelado à criação divina. No princípio não foi assim. Deus criou o casamento e lhe deu uma honra e uma dignidade. Então, primeiro ele defende a honra e a dignidade do casamento e sua durabilidade, de que o casamento é para durar a vida toda, que só a morte põe oficialmente fim ao casamento. Então, a primeira coisa, Jesus defende a santidade do casamento e sua durabilidade para toda a vida, baseado não primeiro na lei de Moisés, mas na natureza da criação divina, no princípio de tudo, mostrando que o que o casamento está atrelado ao que Deus atribuiu a ele como seu criador. Que o casamento não foi uma invenção de Moisés e de nenhum homem, mas foi uma criação de Deus. Então, as cláusulas maiores e mais importantes disso está na ordem da criação. Deus criou o casamento para durar a vida toda e criou como um pacto. E que a infidelidade quebra o pacto, mas só põe fim ao casamento a morte. É tanto que, para que o pacto de fato se desfizesse totalmente, o adúltero tinha que morrer. O infiel tinha que morrer. Daí a interpretação da confissão de fé, viu? Certo. Aí a gente vai entender por que a confissão de fé faz aquela interpretação. Mas fica a questão da deserção obstinada, que já ouvi falar que é motivação para divórcio. Aí é a cláusula de exceção de Paulo, né? Que é chamada a cláusula de exceção de Paulo. Que no Novo Testamento a gente entende que há duas exceções, que é o caso do adultério, a infidelidade conjugal, e a deserção. A deserção é quando o indivíduo chega para o outro e diz assim, não quer mais ver com você, eu vou embora. Então, neste caso, não sou eu que tomo a iniciativa do divórcio. É o outro que quer divorciar-se, a outra pessoa quer divorciar-se do crente. É o ímpio. Neste caso aí, é só quando o ímpio quer abandonar o descrente. A deserção é dele.
Certo, mas Não é um crente, não é um crente indo embora, não. Ele jamais deve fazer isso. isso, o texto diz. Sim, se acontecer. Se for um crente, primeira prova que ele é ímpio, né? Tem que ser disciplinado. Mas aí vem E se ele continua na igreja e diz que é crente, tem que ser disciplinado. Mas não pode. O crente não pode fazer isso. Se ele fizer, é pecado. Porque quando Paulo argumenta sobre dizer que o crente não deve permanecer obrigado, casado com esse indivíduo, porque ele quis ir embora. Porque ele quis ir embora. Ele disse, eu não quero mais ficar com você. Paulo está falando de casamento misto, de crentes que estão com descrentes porque foram chamados à fé já casados, e aí o cônjuge não se converteu. Aí Paulo coloca a situação, ele cria a hipótese, a situação de que o ímpio resolve deixar o crente, deixar o cônjuge ímpio, resolve deixar o cônjuge crente. Aí o Paulo disse assim, o crente não fica obrigado a permanecer casado com esse indivíduo que quer separar dele, quer ir embora. Até porque já é uma outra realidade, né? Que você está agora falando de gentios. Exatamente, por isso que é uma cláusula específica, porque Paulo está falando agora de que os crentes estariam inseridos em realidade social totalmente diferente da que ela estava inserida em uma comunidade judaica, teocrática, de leis específicas para o povo de Deus. E agora eles estão inseridos em uma realidade de um misto entre judeus e gentios, entre crentes e descrentes, ímpios, e que muitos dessas pessoas vão ser chamadas à fé estando casados com cônjuges que não vão se converter. Mas, e ter que lidar com essa a realidade mista. Seja um pouco mais difícil. Às vezes tem um descrente que não quer se separar da crente e a machuca. Já vi caso da mulher receber o telefone na cara e ficar quase cega. Como é que fica essa situação? Aí nesse caso tem que tratar como crime mesmo. Mas mesmo aí a Bíblia não dá autorização a ela para pedir o divórcio. Eu não sei se foi para bem ou se foi para mal, mas o caba, ele botou um par de chifre a gente tem que ir porque a Bíblia diz, claro que a Bíblia não autoriza que a pessoa se deixe ser maltratado desse jeito e tem que buscar proteção como alguém que está sendo agredido em sua proteção física, em sua integridade física. Mas mesmo nesta situação, a Bíblia não dá autorização para a busca do divórcio, mas a tentativa de tentar restaurar este casamento, certo? Claro, se protegendo, buscando proteção, ameaçou, chama a polícia. E aquela parte que ele fala assim, que eu ordeno que não se aparte. Se apartar, fique sem casar. Aí ele está falando de casos em que pode ocorrer um caso desse aí, que a separação corporal, a separação física, né, fica afastado, né, sem ter posto fim a esse casamento através de um divórcio, um desquite, um divórcio no nosso caso de lei brasileira, né? Fica separado temporariamente. Paulo está falando desses casos em que alguma situação leva a um apartar temporário, leva a uma separação temporária. Paulo disse, neste caso aí, Paulo disse, eu sempre recomendo que vocês não divorciem, que o cristão nunca deve buscar o divórcio como a solução para os problemas do seu casamento. Eu já vou dar a palavra. Aí Paulo diz assim, e neste caso estando apartado, a minha orientação é que vocês se reconciliem. Claro, salvaguardando aí as exceções. Aí se for o caso de adultério, se for o caso de agressão física e ameaça de morte, denuncie esse indivíduo. Né? Então, vai tratar isso, ele está ameaçando de morte, não vai esperar morrer. Certo? Mas neste caso aí, até nessas questões difíceis, Pedro fala sobre isso, né? De que a serva do Senhor deve, com muita paciência, com muita longanimidade, lutar pelo seu casamento, tratar o seu casamento, fazer a sua parte em relação ao cônjuge, orando e pedindo a Deus graça. Claro que existem situações muito difíceis, né? Extremamente difíceis, complexas. Mas o que a gente precisa afirmar aqui é qual é o motivo, o que é que a Bíblia diz sobre isso. Então, a Bíblia não coloca, mesmo essas questões aí, alguns vão dizer assim, não, mas um marido que ameaça a sua esposa, que não cuida bem dela, ele não já está desertando de alguma forma? Não é deserção, não é uma deserção de alguma forma? É uma conjuntura, né? É uma interpretação que se faz
de que essa atitude já se caracteriza um abandono. Bom, se ficar claro que é um abandono, mesmo estando perto, que é um abandono, mas o abandono claro das Escrituras não é simplesmente a negligência quanto ao seu papel, mas é o declaradamente dizer, eu não quero mais viver com você. É decididamente pedir a separação. No caso, se houver adultério, a pessoa pode separar e casar de novo? Vamos lá, a gente chega lá, sim. É a teste pessoal. Vamos chegar na fala de Cristo, né? Sim. Pastor, na verdade, talvez eu particularmente esteja batendo na mesma tecla, mas eu fiquei intrigado com a situação. Ora, se as pessoas não conseguem se entender, vamos partir por esse princípio, as pessoas não conseguem mais se entender. Eu estou tratando de uma questão que estou colocando uma situação que aconteceu com um pastor, não vou citar o nome de questão ética, e a esposa dele, dois da igreja, ela de muita influência nos trabalhos da igreja e tudo, e de repente não, aconteceu uma situação de separação. E aí, como é que fica uma situação dessa? Ele como pastor, ela como uma pessoa crente, pessoa fiel à palavra de Deus, uma pessoa de influência na igreja. Aí a minha pergunta é, as pessoas são mesmo assim, veja só o meu questionamento, mesmo assim as pessoas são obrigadas, porque o que eu quero trazer é uma base bíblica em relação a isso, como colocou o povo. Mesmo assim, as pessoas são obrigadas a continuarem convivendo nesse conflito? Sim. Sim. Ainda assim? Sim. Ainda assim. Quando você olha para a Escritura e vê quais são os únicos motivos que a Bíblia diz aqui se tolera, o resto é tudo. O resto inclui tudo. E mais interessante, Jesus diz por que isso acontece. Dureza de coração. É porque os homens são maus, egoístas, impiedosos e não têm misericórdia no coração. São arrogantes, soberbos e egoístas. Não querem resolver os seus problemas de conflito. Buscam no divórcio uma saída fácil para isso. E quando eles buscam indiscriminadamente o divórcio para resolver, eles estão praticando adultério. Jesus está preocupado exatamente em mostrar isso. Por isso que eu acabei de dizer, o que tem de gente praticando adultério dentro da igreja, pastores, crente velho, crente novo, crente mediano, e tem de gente aí praticando e fazendo um rodízio, swing santo na igreja, trocando casal. E é isso que, mas se você olhar para o texto, é isso que Jesus está combatendo. Jesus está olhando para os fariseus, e dizendo assim, quando você repudia a mulher por qualquer motivo, exceto pelas questões sexuais ilícitas, que aí se entende infidelidade conjugal, que no caso anterior, no caso da lei, morria. Por isso que aqui casar de novo não teria problema, porque o cara estava viúvo. Podia casar de novo, porque o infiel vai morrer. E o homem, se fosse o homem que traísse? Também, mesmo caso. Aí agora o Senhor fez igual aos apóstolos. Se é assim, Senhor, quem é que vai suportar o casamento? Quem é que vai querer casar? Se é tão difícil como o Senhor está colocando aí, eles entenderam como Jesus fechou o negócio, como Jesus fechou a portinha, estreitou o negócio. Não pode mais apurar das linhas de cerco, assim. Jesus fechou o cerco do negócio e disse, meu amigo, não é tão aberto como vocês estão pensando assim, não. Ele afunilou, os discípulos disseram assim, Senhor, então quem é que vai suportar o casamento desse jeito? Aí o cara vai ter que ficar casado com uma mulher ruim a vida todinha, Jesus Pois isso é uma missão, isso é uma vocação. A linguagem de Jesus é isso aí. As palavras do discípulo foi quase sair. Jesus disse, isso é uma vocação, um chamado de Deus. É um chamado de Deus. Os discípulos entenderam. Olha para vocês verem como os discípulos entenderam que Jesus estreitou o negócio e disse, só há um motivo para se tolerar a prática do divórcio, que no Antigo Testamento acabava com a morte do cônjuge infiel, e que agora não tem pena de morte, mas é como se a outra parte tivesse morrido,
então ele quebrou a aliança, então aí há uma tolerância para o divórcio, neste caso específico. Então Jesus está dizendo assim: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, veja que ele cita em cima a prática indiscriminada, por qualquer motivo. Agora ele vai dizer assim: só tem um motivo para se tolerar, que é a chamada cláusula de exceção. Então isso aí, pastor, isso aí então que seria a base de... Essa é a base, isso aqui é o princípio bíblico. Interessante. É Jesus corroborando com a fala de Moisés, dizendo: é isso que Moisés ensinou. E o texto não restringe apenas a traição com outra pessoa. Ele fala de relações sexuais ilícitas. Ilícitas, isso. Essas coisas boas a gente vê, por isso que desde o início eu estou perguntando. Essas coisas boas a gente vê à luz da Bíblia, a base bíblica. Pois é, aqui. Não pode querer fazer as coisas levantando nossas próprias teses, nossas próprias ideias. Agora veja o que é que Jesus diz. Se não for por este aspecto específico, o indivíduo que repudia sua mulher, ou vice-versa, que aqui ele está citando o caso do homem, que é mais comum, se o marido divorcia de sua esposa e o motivo não for adultério, infidelidade conjugal, Jesus disse, ele adultera se casar de novo, adultera a mulher que casar com ele, adultera sua ex-mulher e adultera o marido novo de sua ex-mulher. Adultério para os 4. Por isso que os discípulos disseram: se a condição do casamento é assim, não convém ninguém casar. Os discípulos disseram, na hora os discípulos disseram: não, Senhor Jesus, aí ficou difícil, aí é uma cruz mesmo. Jesus disse: pois isso vem de Deus, que dá a graça para suportar. Por isso que alguns são eunucos. Então, mas o que é que Jesus quer atacar aqui? E esse é o problema nosso. É que a gente usa esse texto preocupado em justificar novos casamentos. E aqui não fica nem tão claro se Jesus está autorizando um novo casamento, mesmo em caso de adultério. O texto tem um jogo de palavras que fica difícil a gente concluir que Jesus está colocando a cláusula de exceção também no novo casamento, porque apesar dele falar se casar adultério, ele está falando que a prática indiscriminada do divórcio coloca todas essas partes em adultério, mas ele não está dizendo que a cláusula de exceção especificamente se aplica a novo casamento. Agora, pastor, com relação a... aconteceu o caso, as pessoas se separaram, Sim. mesmo sem ter justificativa, né? Aí a gente sabe que a condição humana é de pecador, né? Sendo pecador, cometendo esse erro, biblicamente falado, eles vão sofrer as consequências dos seus erros. Há perdão? Claro. Não é nem essa. Mas qual é o caso? O caso é justamente as consequências desse erro. Tem, sempre tem. Nós não sabemos, não podemos aqui dizer, porque Deus é soberano e sua providência é multiforme, nós não sabemos como é que ele... de uma pessoa descrente que falou para mim: se eu soubesse eu não tinha me divorciado, porque as consequências do meu erro foram pesadas. Eu acompanhei uma pessoa no meu ministério que todos os dias foi uma das pessoas que eu mais acompanhei pastoralmente até hoje, porque essa pessoa largou o seu cônjuge, casou novamente, e o motivo foi um motivo de imaturidade. Ele não soube lidar com uma dificuldade no seu casamento. Ele largou sua esposa, casou novamente e ele vive muitas dificuldades. Hoje ele está bem melhor com a sua nova esposa. Eu conversava muito com ele e a maior dificuldade dele era lidar com a consciência dele pesada, porque ele entendeu que o que ele fez ele praticou um adultério, casando de novo. Porque ele disse: se eu soubesse, eu buscava a Deus graça para resolver este problema no meu casamento. E eu casei de novo e vim com muito mais problema. Aí eu falo de outro caso, onde a mulher estava casada com um cabra descrente, ela se converteu e ela não sabia o que fazer, foi para a Bíblia, foi orar, e Deus foi tratando o casamento até que hoje vivem bem. Mas antes era
Gato e rato, era briga, era pancada, coisa difícil. É difícil. Então, nessa fala de Cristo, o que é que a gente percebe claramente? Primeiro, Jesus está dizendo que praticar o divórcio, que divorciar, se não for por causa de adultério, de infidelidade conjugal, está cometendo adultério. O divórcio indiscriminado é adultério do cônjuge, do divorciado, da casada com o divorciado, da divorciada e do casado com a divorciada. Os 4 adulteram, Jesus disse. Olha quanta gente adulterando. E com isso Jesus está dizendo que Deus repudia o divórcio, Deus odeia o divórcio. O divórcio não é algo que Deus gosta, Deus odeia, porque Deus criou o casamento para ser duradouro. E quando Paulo fala sobre isso, ele até evita falar da cláusula de exceção que Cristo colocou. Por quê? Para dar mais ênfase à natureza perene do casamento. Então, quando Paulo fala, por exemplo, em Romanos 7, versículos 2 e 3, alguém abre e lê aí. 1 Coríntios 7, 39 e 1 Coríntios 7, 10 e 11. Em Malaquias, o que é que o Senhor diz através de Malaquias? Que ele odeia o repúdio, que ele odeia o divórcio. Mesmo a cláusula de exceção é uma tolerância e não uma aquiescência, não uma aprovação divina. É uma tolerância porque houve uma quebra grandiosa do pacto e no Antigo Testamento isso tinha que ser terminado com morte. Daí, agora eu vou dizer, a Confissão de Fé de Westminster defende que em caso de adultério, a parte ofendida pode casar de novo. Essa é a interpretação da Confissão de Fé, baseado no princípio de que quando o indivíduo adultera, ele quebra o pacto e ele é considerado como morto. Como hoje não se aplica a pena de morte, não estamos em uma teocracia, então a Confissão de Fé entende que o cônjuge ofensor, que o cônjuge infiel, ele é a parte morta. Ele morreu. De maneira figurada. E então há uma autorização para que o cônjuge ofendido, a parte ofendida, o traído, ou a traída, a parte ofendida, possa casar de novo. Essa é a interpretação da Confissão de Fé em relação a isso. Mas eu confesso que quando eu... Se for crente, está considerado morto mesmo? Mesmo sendo crente. Morto em relação ao casamento, em relação à parte da aliança, que a aliança não são com os dois, né? Os dois serão uma só carne, é como se a outra parte tivesse morrido. Então, ele entende que a única forma de colocar fim ao casamento é a morte. Literal ou figuradamente, que nesse caso eles colocam de maneira figurada, como se ele de maneira figurada morreu, quebrou o pacto, não existe mais para o outro como cônjuge porque foi infiel. Essa é a interpretação. Mesmo nesse caso, sendo um presbiteriano e confessional, eu ainda reluto em dar essa orientação final para quem eu oriento sobre essas questões. Eu sempre procuro mostrar que essa interpretação da Confissão de Fé, ela se baseia no que Cristo disse, mas as palavras de Cristo não são tão claras para dar essa Pode ter reconciliação. Exatamente. E tem outra coisa, se você tem dúvida, se a interpretação fica duvidosa para você, na dúvida é melhor você não arriscar em estar em adultério. É o que eu sempre digo para quem eu oriento em relação a isso. Chegou ao fim do seu casamento, o outro afastou de você, aconteceu o divórcio. Eu prefiro a orientação de Paulo, que está mais clara. Paulo diz, se apartar, melhor que não se case novamente, ou então reconcilie. Vejam aí. Então, fica sozinho, fica em paz. Ah, pastor, Deus vai botar uma cruz pesada, um indivíduo se abster. Não, meu irmão. Para você não correr o risco de estar em adultério, cometendo pecado contra o Senhor, melhor estar em paz. Na dúvida, não vai na dúvida. Fica na certeza que ficar sozinho não vai cometer pecado, contra o Senhor de casar de maneira ilícita. Então vejam aí, primeiro Romanos 7, 2 e 3 e 1 Coríntios 7, versículo 10, 11 e 39. Leia aí, por favor. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive.
Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido nisso com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, não será adúltera se contrair novas nupcias. Parece que Paulo ainda tem as palavras de Cristo na mente, mas não usa cláusula de exceção. Paulo diz assim: a lei do casamento dura durante toda a vida, só tem fim com a morte. Então Paulo diz: enquanto vive o cônjuge, estão ligados pela lei do casamento. Morreu o cônjuge, está livre, aí pode casar de novo. Mas se casar enquanto, veja que ele está colocando, enquanto vive, ele não está nem dizendo se está separado ou não, ele não está colocando aí nenhuma situação, ele está dizendo assim, se estiver vivo, então pressupõe que esse vivo, ele pode até estar separado, né? Se casar de novo, adultera. Então parece que ele tem em mente a conclusão de Cristo, que divorciar-se indiscriminadamente colocar-se sob um risco de adultério. Casando de novo, adultera você, adultera o outro, adultera o ex-cônjuge e a pessoa com quem casar o ex-cônjuge. Então, Paulo está dizendo, o casamento só tem fim com a morte. E se casar enquanto vive um cônjuge, comete adultério. Nos outros evangelhos, Marcos e Lucas, não tem essa parte. Eles não tratam, só Mateus trata nesses dois textos a cláusula de exceção. Só Mateus. Para você ver como a coisa é séria, né? Só Mateus tratou esta cláusula de exceção. Claro, Jesus falou ela, colocou ela, mas Jesus vai dizer, essa cláusula de exceção que começou com Moisés só foi dada porque o que leva realmente ao divórcio, Moisés disse, e Jesus confirmou, não é nem a infidelidade, é a dureza do coração de vocês. E na verdade, assim, o casamento, ele tipifica a nossa aliança com a nossa relação com Deus, através de Cristo, que é o noivo. Vamos lá, para a gente finalizar, né? 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11 e 39. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Aí ele já vai mais fundo, assim, se ficar viúva, só casa com viúvo crente, que está no Senhor, que é crente, que professa a fé, que está em Deus. Então ele diz assim, só há um motivo para colocar o fim no casamento legitimamente, a morte de um dos cônjuges. Isso é claro, a fala de Paulo é clara, mostrando que realmente é isso que Deus pensa, e a cláusula de exceção é só um tratamento para a dureza dos corações, para salvaguardar a defesa de algumas partes. Só isso. O que a gente vê aí, o que a gente vê é a prática indiscriminada, a gente vê aquilo que os fariseus pensavam sendo praticado por muitos crentes, prática indiscriminada de divórcio no nosso meio. Um monte de gente praticando adultério. Se eu citou o caso ali. Se os dois tinham incompatibilidade de gênero, andava as turras e aí se estapeando, como é que vai viver assim? Aí separa, comete adultério. Simples. Separou, divorciou por qualquer motivo que não esteja dentro da cláusula de exceção, que é apenas uma exceção e não a regra. Adultério. Está em adultério, praticando adultério. É por isso que o que Jesus está fazendo é mostrando como é fácil quebrar o 7º mandamento. Quebrar o 7º mandamento. E que os discípulos deveriam se aperceber, prestar atenção em relação a isso, que os fariseus criaram maneiras sutis de quebrar o mandamento e achavam que estavam em paz. O senhor citou aí caso de pastor, e pastores assim, pastor peca, pastor mente, pastor faz um monte de coisa errada, tem que se arrepender, pedir perdão a Deus, se converter. Não pode cometer qualquer pecado, né? Porque pastor não tem redoma, não tem impecabilidade, não, é pecador. Então Jesus está mostrando que o divórcio, a prática do divórcio é uma prática de adultério. Que Deus tenha misericórdia de nós e sustente nossas vidas, nossos casamentos, nossa vida no todo, nos dê graça para vivermos a justiça em Cristo, conforme de fato Ele nos ensina. Mas mesmo assim, tem
pedofilia e o prática homossexual. Né? Não, a Bíblia explica. Mas quando o texto de Mateus 19 fala em relações sexuais ilícitas, está englobando isso aí. Não, mas tem sim. No caso da pedofilia, talvez não seja tão explícito, né? Mas é preciso entender que alguns ensinamentos são extraídos das Escrituras como princípios e inferências lógicas, como diz a Constituição, a Confissão de Fé, que da Escritura se tira o ensino explícito e implicitamente, aquilo que é ensinado de maneira clara ou logicamente pode ser deduzida dela. Então, muitas coisas não estão explicitamente colocadas em um texto, mas ensinadas através de uma série de princípios que nós podemos trabalhar. Então, né, e a palavra porné que é colocada como que é lá toda a prática sexual fora do contexto que Deus estabeleceu como santo. E a gente acha que essas coisas aparecem hoje, mas elas são muito antigas, né? Lá em Roma era uma série de práticas ilícitas, né, imorais, né? A própria palavra porné, ela descreve a imoralidade sexual das mais variadas formas, né? Então, porque fica fácil para a gente entender o que é uma perversão, fica fácil entender o que é santo. Quando a gente entender como a prática é santa, tudo que está fora dela, como Marival perguntou ali, né? Então, se for por esse motivo aqui, é só entender o que é permitido. Entender o que é permitido, tudo que está fora daquilo ali é proibido. Pronto. Qual é o único motivo que se tolera um divórcio? Adultério. Fora disso, tudo proibido. Tudo proibido. Pode colocar qualquer outro exemplo. Proibido. Se separar, adultera. Se separar, adultera. Pronto. É isso que Jesus está dizendo. É simples a cláusula. Se a separação não for por este motivo, adultera. Ponto. Simples. Mas e as dificuldades? Sim. Aí vai discutir com o Senhor, Deus, que colocou a questão desta maneira para nós, restringindo. Que Deus tenha misericórdia de nós em Cristo Jesus. Amém.